Bom, o Macaé em Foco, diretamente aqui do Complexo da Ajuda. O vereador Luciano Diniz, amigo meu, na época da campanha a gente falou sobre algumas realizações que poderiam vir. E hoje a gente está vendo que realmente está acontecendo, né, Luciano? Aqui no Complexo da Ajuda, o PAC vai se fazendo presente e vai sendo realizado. Exatamente, né? Um bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, né? A gente que está nesse mandato, no mandato que a gente se elegeu, colocando para a população, né, do nosso desejo da concretização do PAC no município de Macaé, né, e ver aqui 40% dessa obra já executada, né? Eu fiz questão de vir aqui nessa rua, que já está praticamente metade dela recebendo o benefício, né, dessas obras, que consta a parte de intervenção para coleta de água de chuva. É uma obra completa, né? Abastecimento de água e também coleta de esgoto, né? E o pavimento, que são, essa aqui no caso é o paralelepípedo, tem outras que são de cimento, de asfalto, né? Essa aqui no caso é de paralelepípedo. Então ver, após um ano de mandato, essas obras realizadas, eu que sou do Partido dos Trabalhadores, do partido da companheira Dilma, né? São recursos aportados do governo federal, né? A gente vê que em Macaé essa parceria Dilma com o prefeito Aloysio está trazendo muito benefício para essa população que vivia aqui, né, sem saneamento, sem nenhuma infraestrutura e sofria muito com isso. Então trazer esse benefício para a população, né, com a presidente da República e com o prefeito de Macaé é uma coisa muito positiva, né, Pedro? Bom, correto, Luciano. E você tocou numa questão que é política, que é realmente muito importante, porque a gente teve, né, a mudança da prefeitura, mudou o prefeito, terminou o prefeito Riverton, entrou o prefeito Aloysio, mas isso não atrasou a cidade, porque os acordos com o governo federal, as promessas, enfim, você como vereador, o PT também era vice no governo anterior, se manteve para esse governo e as coisas estão sendo realizadas. Isso faz muita diferença para a população, que não pode ficar esperando ter a boa vontade do governo federal ou do prefeito deles se alinharem. Não, isso foi uma questão que ficou fora e realmente foi mantido o trabalho. O prefeito foi muito sábio, né? Ele se aproximou, né, do governo estadual, como todos veem, e do governo federal. Então, nesse sentido, Pedro, o prefeito é prefeito da cidade de Macaé, acabou a campanha, né? Agora é somar todos os esforços, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né, em benefício da população. E isso aqui é prova disso, né? A gente tem aqui a união do governo federal e a união do governo municipal para a execução dessa obra de infraestrutura, que é a segunda maior obra de infraestrutura dentro do município de Macaé executada até hoje, né? Uma obra de 17 milhões de reais, cujo 40%, como eu lhe falei, já foi executado. Então, ou seja, a população já sente, né, na porta das suas casas, né, o benefício já real, né, na vida deles. Correto. Agora, Luciano, a gente estava conversando tecnicamente com a equipe que trabalha aqui, que conhece bem, e a gente observou que aqui tem um diferencial. Você tem a questão da água de chuva e da água do esgoto, né, do resíduo do esgoto. E há essa diferença, cada um está sendo feito por um lado. Então, como é que fica isso também? Qual o benefício isso traz à população? Porque você não tem mais aquela mistura toda. Tudo que é água, mistura tudo e depois vai cair no canal. Não, aqui você tem uma diferença, né? As obras do PAC, ela tem, vamos dizer assim, dois diferenciais, né? O primeiro diferencial é a questão dessa divisão que você colocou, né? Ela, tanto aqui quanto na Nova Esperança, quanto todas as outras obras de infraestrutura, você tem separado a coleta de água de chuva, né, que a gente chama costumeiramente de macrodenagem, e você tem o esgoto separado, que o esgoto, a destinação dele é o tratamento, né? Então você tem aqui implantado, e assim como na Nova Esperança também, né, elas são feitas de forma separada. Isso é muito melhor, né, para o sistema como um todo funcionar. E o outro grande diferencial das obras do PAC, que as obras da prefeitura ainda não têm, mas a gente está tentando convencer o secretário de obras a implementar, é o trabalho técnico-social, né? O trabalho técnico-social é o grande diferencial das obras do PAC. Ele consiste em quê? Você vai me perguntar, o que uma assistente social tem a ver com a obra? Tem tudo a ver. Ela entra antes da rua ser asfaltada, quebrada, calcetada, e ela chama a população para explicar a obra, né, através das plenárias, das reuniões. Então, assim, na sua rua vai quebrar tudo para fazer melhoria na infraestrutura dela.
você já sabe de tudo antes. Então isso faz toda a diferença, né? É como se a população ela também fosse executora daquela obra que está sendo feito ali dentro da rua dela. Então esses são os dois grandes diferenciais da obra do PAC, né? Agora, até porque se a gente for tocar no assunto, como você falou da questão social que a gente também estava conversando, você imagina, você mora numa rua, a gente que às vezes tem problema com água, enfim, várias coisas que acontecem na cidade, que acontecem no país inteiro. Acho que recentemente a gente teve um problema de energia elétrica que afetou o país todo, inclusive está essa semana logo, e a gente sabe da dificuldade que é, porque a gente está programado para resolver tudo, fazer tudo, de repente faltou luz ou faltou água. Imagina a pessoa na rua dela ter uma obra do PAC, um impacto grande, que vai mexer tudo, vai revolucionar o local, como a gente está vendo, e de repente de um dia para o outro a pessoa fica acuada. Essa é a verdade. Não, vai chegar gente para fazer a obra, vai mexer no asfalto, no calçamento, em tudo, e como é que eu vou ficar? Então a pessoa realmente tem que ser preparada psicologicamente, isso que faz a diferença, porque tem muita gente que às vezes pega e vai embora do local com medo da obra, eu já vi isso. O progresso assusta. O brasileiro está muito desacreditado certo. Da política, né? Então isso realmente as pessoas têm que ser preparadas. O trabalho técnico-social ele facilita muito isso, né? E o que eu quero dizer dessa questão política, né? A gente teve a felicidade de ter, desde a gestão passada, treinado um grupo grande de técnicos, né, para poder administrar esses convênios federais, né? Vou te dar um exemplo. O recurso de Campos de Brasília voltou. Eles não conseguiram ter a capacidade técnica para gastar esse recurso, né? E esse grupo que estava na gestão anterior e continua na gestão atual, eles se capacitaram. É quase que uma pós-graduação para você gastar o dinheiro do PAC, né? Porque se você não souber administrar aquele convênio, o dinheiro volta. E a cidade ela é caracterizada como incapaz para gastar aquele recurso. Então, primeiro foi um recurso pequenininho, de 10 milhões, fez a bacia 1 da Nova Esperança, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí agora, depois vieram vários recursos do PAC, né? E aqui já conseguiu executar 40%. Então, assim, na verdade, a gente conseguiu, tanto na gestão passada quanto nessa gestão, né, conseguir fazer com que a política enxergasse os bons técnicos e deixassem esses técnicos trabalhar. Só precisa disso. Só precisa disso. Então hoje a gente tem a secretária de Habitação, né, a Alessandra Guiar, que foi uma das grandes mentoras de todos os projetos do PAC de Macaé, né? Nós temos o engenheiro Santiago, nós temos a Carmen, que entrou no lugar da Samanta, que foram pessoas assim, de extrema importância, né, para que isso que nós estamos aqui hoje vendo ser executado pudesse viabilizar. E essas pessoas foram, de certa forma, blindadas pela política, para elas poderem trabalhar, né? É isso que a gente espera, né? Que o gestor blinde seus técnicos para que eles possam trabalhar. E o prefeito Aloysio, de forma muito sábia, de forma muito inteligente, manteve a união com o governo federal. Ainda vou falar sobre mais recursos que na gestão dele estão se aportando em Macaé, e ele blinda esses técnicos para que eles possam continuar executando esse trabalho em prol dessa comunidade que sofre há muitos anos, né? Isso aqui está sendo corrigido nesse ano e ano que vem, mas essa comunidade já sofre há mais de 10 anos pela falta de infraestrutura em seu bairro. Correto, Luciano. Vou aproveitar agora, a gente vai dar uma circulada para olhar um pouco as obras e mostrar para você que está em casa. Bom, continuamos no Complexo da Ajuda, o vereador Luciano Diniz. Luciano, agora a gente está numa área que eu até bem conheço, que já tive aqui em outras oportunidades, na época que se pensava muito, hoje eu estou vendo que está se realizando. O que você pode falar dessa localidade aqui que a gente está em específico? Eu posso falar aqui que no primeiro ano do governo Aloysio, né, aqui está sendo iniciado o maior programa habitacional da história do município de Macaé. A gente sabe que Macaé tem um déficit habitacional de 19 mil unidades, né? Isso, o nosso estudo que a gente fez junto ao governo federal apontou isso. Então aqui atrás, Pedro, nós tivemos aí um chamamento público já na gestão de Aloysio,
né? E a empresa Direcional ganhou, está construindo mais de 2.200 unidades, né? As inscrições, a Secretaria de Habitação está organizando dessas unidades. E aqui na minha frente, Pedro, o PAC dessa obra de 17 milhões de infraestrutura também tem 5 milhões de habitação. E aqui está sendo construído também para a população dessas áreas que vão ser remanejadas, que está em casas em cima de talude, área de risco, né? Essas famílias irão para essas 128 unidades que estão sendo construídas aqui na frente. Fora, Pedro, os equipamentos públicos que já estão sendo construídos, né? Nós temos aqui uma creche sendo construída, nós temos aqui uma quadra, né, e temos uma biblioteca também sendo construída. Então, ou seja, o Complexo da Ajuda está recebendo o maior plano de habitação, né, da história do município de Macaé. E aí, mais uma vez, né, parabenizar o prefeito pela forma de ter feito de ter mantido essa união com o governo federal, né? Isso aqui simboliza a parceria, né, da nossa presidenta Dilma, né, juntamente com o prefeito Aloysio do nosso município de Macaé. É uma alegria muito grande ver esse projeto habitacional se tornar realidade. Bom, Luciano, eu vou aproveitar já que hoje a gente está fazendo todas as questões, a gente está tendo tempo também, que é complicado, porque eu sei que o vereador está sempre fiscalizando realmente o poder público, o prefeito, o secretariado, enfim, mas vou aproveitar e te pedir para a gente dar um pulo na Nova Esperança também, para mostrar como é que está por lá. Vamos lá. Bom, o Macaé em Foco, conforme eu falei, agora estamos aqui na Nova Esperança, local que eu também conheço muito bem, conheço todos aqui e já me fiz presente antes de começar essa obra aqui, Luciano. E hoje eu estou vendo aqui que o piscinão realmente é o piscinão. É verdade. Pedro, a Nova Esperança foi o começo de tudo, né? Quando fomos eu e a Alessandra em 2007 a Brasília protocolar os primeiros pedidos de recurso para Macaé, né? Eu estava suplente de vereador. A gente protocolou vários, mas era Lula ainda, né? O governo federal ele aporta um pedacinho do recurso na cidade para ver se a cidade tem capacidade de gastar aquele recurso, fazer a obra, né? E a partir daí eles entregam mais recursos. Então, Nova Esperança foi o começo de tudo, né? Você vai fazer uma imagem lá do prédio, da Bacia 1 que já foi inaugurada, então, ou seja, a Alessandra, ela começou de trás para frente. Por quê? Porque a Bacia 1 era a área menos adensada, era onde dava para a gente gastar menos recurso e fazer mais obra. Porque é onde você tem muitas casas, vielas, você tem que afastar a casa, afastar a rua, para a rua conseguir passar um ônibus, né? Então, eu falo aqui da Nova Esperança com muita alegria, porque o PAC 1, ele foi inaugurado, né? As pessoas estão morando nas 64 unidades, né? E o PAC 2 já começa com uma obra que já está quase finalizando com o piscinão, mas que já funciona, Pedro. Né? Isso é um detalhe que a gente estava conversando anteriormente e a gente falou, mas a gente, né, ela não está concluída, digamos assim, mas ela já foi bem testada, né? Naquela chuva que tivemos em dezembro, foi uma coisa realmente que aqui realmente funcionou e não sobrecarregou a Nova Esperança. Hoje em Macaé, o prefeito não permite que um bairro exista sem ter a macrodenagem. O que é macrodenagem? É a água de chuva. Para onde que essa água vai? Se ela não for pensada na concepção do bairro, ela vai inundar as casas das pessoas. Então, muitos bairros da cidade, quando recebeu as chuvas desse ano, eles ficaram completamente inundados, né? E graças ao piscinão que nem está finalizado, né, a Nova Esperança conseguiu, alguns pontos ainda tiveram um pouco de água, mas conseguiu rapidamente drenar essa água e não ter as residências inundadas. Então, a gente já inicia com esse aqui, Pedro, é a primeira obra desse perfil de tecnologia da cidade de Macaé. E ela, sem estar pronta, já começa dando resultados para a população. Agora, Luciano, eu também observei que as bombas ali ficam ligadas, porque realmente conforme você vai, a gente também estava falando, conforme você vai aprofundando a piscina, enfim, mexendo no solo, você também vai achando mais água, né? Vai minando aquela água e realmente tem que já ser feito esse trabalho de ir tirando, para o piscinão estar sempre podendo acomodar toda essa água, se chover, enfim. Então, além do trabalho que tem aqui do profissional que está mexendo, que está executando a obra, tem todo um trabalho de pensamento também que você tem que fazer e sem impactar também a comunidade.
eminentemente técnico. Certo. Né? Nova Esperança é um bairro quase em alguns pontos abaixo do nível do mar. Então o lençol freático ele tem muita água, ele faz pressão para essa água sair. Então, por isso que eles têm que estar com essa bomba, mesmo num dia de sol como hoje, drenando essa água para que eles possam ter o volume de piscinão necessário para aguentar numa época de chuva alta que os técnicos daqui, o engenheiro Santiago, já calcularam, né, através de uma série histórica ao longo desses anos, né, desse bairro, qual foi a maior chuva, o maior volume de chuva que esse piscinão tem que estar preparado para suportar na hora que ela vier. Correto, Luciano. Agora, vamos falar a verdade, está sendo muito feliz o prefeito Aloysio com essas obras todas, com a parceria do PT, como a gente já falou também, de ter mantido. Isso é muito bom, porque a comunidade está realmente sentindo que está andando, que está caminhando. Porque às vezes foi como você falou, numa época de eleição, muito se fala, muito se promete, mas a execução a gente sempre fica um pouco cansado, espera, mas dessa vez não. Durante o período eleitoral já tinham coisas sendo programadas e depois da realização a gente está vendo aqui, está correndo de vento em popa. Lá na Ajuda eu falei que era a segunda maior obra de infraestrutura em assentamento precário de Macaé. Essa é a primeira. Né? Essa é a maior obra de infraestrutura que existiu, né, do governo federal na cidade de Macaé. Mas ela só foi possível porque esse grupo de técnicos conseguiram gastar a primeira obrinha, a primeira bacia. A bacia 1. Sua capacidade. Exatamente. Esses 45 milhões vão fazer de Nova Esperança, na bacia 2 e 3, ao longo dos próximos 2 anos, um dos bairros mais bonitos da cidade de Macaé. Né? A equipe técnica, coordenada pela Alessandra, projetou aqui creche, projetou aqui escola, projetou diversas praças com área de lazer e projetou uma mini Vila Olímpica, né? Que você hoje não tem em Macaé, você vai ter na Nova Esperança. Então, além da infraestrutura, que é aquilo que eu te falei, separado, rede de água, rede de esgoto e rede de drenagem de água de chuva e pavimentação, que pode ser calcetamento, né, de acordo com a mobilidade urbana definir, ou pode ser asfalto. Fora isso, tem as 466 unidades habitacionais que também no recurso não é nesses 45 milhões, são mais de 5 milhões do Minha Casa Minha Vida, estão sendo construídas aqui para as pessoas que estão em área de risco, que vão ter próximos a canal, na faixa marginal de proteção, né, que a psicóloga Carmen faz esse trabalho técnico-social mapeando essas pessoas, já está mapeado, né? Certo. E essas pessoas vão para essas unidades. Ou seja, Pedro, aqui é onde a gente pode vivenciar a maior parceria, né, do governo municipal, do governo Aloysio, que foi extremamente sábio, extremamente inteligente, né, com o governo federal, com a nossa presidenta Dilma, né? Aqui é a materialização, né, da onde o PAC está mais dando certo no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu volto a frisar, a gente só tem esse recurso em Macaé porque a gente conseguiu técnicos competentes, né, capitaneados pela Samantha no início, pelo Vladimir, pela Alessandra hoje, pelo Santiago, né, para poder serem os gestores dessas obras, porque para gerir esse recurso é praticamente uma pós-graduação, né? Não é qualquer prefeitura que consegue juntar esse corpo técnico para fazer a implementação desse trabalho. E eu gostaria também, Pedro, de agradecer e falar o nome dos meus companheiros na Câmara, que também tudo do PAC que chega na Câmara, ele recebe todo o apoio das comissões de orçamento, onde está meu companheiro Maxwell, das comissões de justiça, onde está o nosso companheiro George, o líder do prefeito, Julinho, então, ou seja, o Elbert, nós temos lá parceiros, Chico Machado, parceiros dentro do plenário que não deixam nada do PAC ficar nem uma semana parada, já bota logo para votar, porque eles entendem que convênio é uma coisa que o dinheiro, se você não usou, volta. Então eles entendem e somam-se junto a mim lá para dar celeridade a tudo que vem do PAC para a Câmara Municipal de Macaé. Eu não poderia deixar também de falar dos meus companheiros lá no plenário. Bom, correto, Luciano, agradecer muito. Mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a tocar? Eu queria só, nós não estamos em campanha, né? Certo. Eu estou aqui hoje, mais de um ano após a eleição, né?
E a gente andou nessas casas, eu andei nesse bairro especificamente, né? Eu olhei para cada morador daqui e eu falei assim, ó, a gente vai estar trabalhando junto com o prefeito Aloysio, né, para a gente estar consolidando. Eu lembro que dias após a eleição você esteve aqui. Para agradecer, foram, né, uma votação muito significativa, mas o melhor disso tudo é ver que isso que a gente falou no passado agora se materializa, trazendo benefício para essas pessoas que há muitos anos moram aqui e tem ainda, né, porque só 1/3 foi feito, uma vida muito sacrificada. Você imagina o que você o que é você andar para pegar uma condução 4 quilômetros na lama, né, para você ir para o seu local de trabalho, num dia de chuva, né? Eu me lembro que quando eu fui, há muitos anos atrás, candidato ao executivo, eu passei por aqui e vi uma casa inundada. Eu falei para a pessoa assim, eu estava pedindo voto, a senhora tem que votar nulo, porque nessa condição de vida que a senhora vive, a senhora não tem nem cabeça para pensar em eleição. E hoje a gente vê essa realidade sendo construída, né? E a política, ela vem, mas ela vem protegendo o trabalho técnico, né? A gente soma fileiras com todos os partidos, né, que fazem essa aliança com o governo federal para que os técnicos possam trabalhar, né? Esse é o nosso objetivo. A gente não quer saber do técnico fazendo campanha, não. Campanha na hora da campanha, certo. Mas agora é hora de trabalhar. E o meu papel aqui é fortalecer politicamente os laços da prefeitura com o governo federal para que mais novas esperanças dentro de Macaé. Nós temos 19 assentamentos precários para tornar bairro, que a gente possa dar sequência a isso e conseguir 100% de Macaé urbanizada. Eu gostaria de mandar um grande beijo para todos os moradores da Nova Esperança por todos esses anos que a gente vem trabalhando juntos, estabelecendo essa parceria, né? Eu costumo dizer que Nova Esperança tende a ser um dos bairros mais bonitos da cidade de Macaé. E eu vou trabalhar muito para que isso se materialize. Muito obrigado, tá, Pedro? Correto, Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço a população toda também. Eu sempre falo aqui, agora já não está mais o jornalista, está o cidadão Pedro aqui do seu lado, falando que dá satisfação e da felicidade realmente de ver as coisas acontecerem. Todo mundo sabe que eu sempre fui um cara que não fico batendo. Eu vou lá, questiono muito, brigo muito. O seu líder de governo, então, Julinho do aeroporto, sempre brigando com ele, a gente briga, a gente debate, a gente fala as coisas, mas depois a gente busca ver as realizações. E isso é que é muito bom, isso é que é positivo. Também seus outros colegas também, eu sempre estou lá brigando, entendeu? Falando algumas coisas, mas para buscar isso aqui, a população saber realmente o que acontece, o que se mostra, o que se faz de positivo. Então, lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com, até breve.